Quero louvar-te sempre mais e mais. Você que nos assiste, canta conosco. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu Cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. as aves do céu Cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a quero ti. adorar-te, Quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. as aves do céu As aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. as aves do céu Cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. vamos caminhar, caminharei, não me cansarei, caminharei, caminharei, Não me cansarei, não me cansarei, e seguirei, rumo ao Rei dos Reis, rumo ao Rei dos Reis. caminharei, Caminharei, não me cansarei, não me cansarei, seguirei, rumo ao Rei dos Reis. Deus é minha força, Deus é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, tô seguro em sua mão. Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, rendo a Ele o meu louvor e gratidão. Eu louvarei, louva conosco. eu louvarei, Não me cansarei, não me cansarei. Seguirei, rumo ao Rei dos Reis, rumo ao Rei dos Reis. eu louvarei, Não me cansarei, não me cansarei, e seguirei, rumo ao Rei dos Reis. Deus é minha força, Deus é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, tô seguro em sua mão. Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, rendo a Ele o meu louvor
ouvindo o dedilhado do violão, convida você a louvar a Deus nessa tarde de domingo. O domingo que é em especial o dia do Senhor. Louve com as suas palavras. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, porque tu és Deus. Te louvar porque tu és santo. Te louvar porque tu és bondoso, misericordioso. Vai louvando a Deus por tudo aquilo que Ele é. Eu te louvo, ó Deus Pai, pela tua criação. Eu te louvo pelas plantas, eu te louvo pelos animais. Eu te louvo pelo fogo, pela água, pelo vento, pela terra. Eu te louvo, meu Senhor e meu Deus, pela sua criação. Nós te louvamos pelo ar que respiramos. Nós te louvamos, Senhor, pela nossa vida, pelo sopro da vida que o Senhor sopra em cada um de nós. Nós te damos graças pela canção. Nós te louvamos pelo tocar do violão, pelos acordes. Nós te louvamos por essa TV. Nós te louvamos por cada pessoa que nos assiste. Nós te damos graças, Senhor, pelo poder do louvor que traz cura e libertação para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso coração. Nós rendemos louvores a Ti, Senhor, porque o louvor eleva a nossa alma até os céus. O louvor faz com que nós experimentemos da Tua presença. Nós te adoramos, Jesus, porque Tu és o Rei da Glória. Louve a Jesus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele disse que é. Eu te louvo, Jesus, porque Tu és o Filho do Deus vivo. Eu te louvo, Jesus, porque Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu te louvo, Jesus, porque Tu és o bom pastor. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo porque Tu és a videira verdadeira. Eu te louvo, Jesus, leão da tribo de Judá. Eu te louvo, Jesus, pão descido do céu. Louva também o Espírito Santo. Eu te louvo, Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita nos nossos corações. Eu te louvo, Espírito Santo, porque Tu és o nosso defensor, o Paráclito, o nosso professor particular, o educador das almas. Eu te louvo, Espírito Santo, porque Tu és a alma da igreja. Eu te louvo, Espírito Santo, porque traz a nós o sopro da vida, o sopro da missão, o sopro da restauração. Eu te louvo, Espírito Santo, Ruá de Deus. Eu te louvo, Santíssima Trindade, comunidade perfeita de amor. Eu te louvo, Senhor, pelo céu, pela terra, pelo mar. Eu te louvo pelas águas. Eu te louvo pelos rios, pelas nascentes. Bendito seja, Senhor. Iria lá, canta labaria, 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 labaria. Vai louvando também em línguas, unindo ao coro dos anjos, dos santos, nessa tarde de domingo. Shiria lá, canta labaria, ere, canta labaria, 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 labaria. Eu te louvo, Espírito Santo, pelos Teus dons. Eu te louvo, Espírito Santo, pelas virtudes, pelos frutos que vêm de vós. Eu te louvo, Espírito Santo, protagonista da evangelização. Eu te louvo pelas comunidades carismáticas, pelas comunidades novas. Eu te louvo, Espírito Santo, pelos grupos de oração. Eu te louvo, Espírito Santo, pela renovação carismática. Eu te louvo pelo festival do Senhor. Eu te louvo, Espírito Santo, porque és Tu que conduz a Tua igreja. Eu louvo, glorifico, exalto o Teu nome, te adoro. Bendito seja, Senhor. Eu te louvo em verdade, ó doce Espírito de Deus. Porque mesmo na tempestade, e mesmo que se agite o mar, nós rendemos graças a Ti. Nós reconhecemos a Tua soberania.
a tua grandeza, a tua realeza. E te convidamos, Jesus, para estar aqui conosco agora, nesse momento, reinando nos corações, curando e libertando a nossa alma de tristeza, de medo, de angústia, de qualquer aprisionamento. Bendito seja, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, na solidão, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Sussurrando a canção como criancinha. Vai sussurrando, cantarolando conosco. Porque o salmista diz que é da boca das crianças, dos pequeninos, que confunde os inimigos. O louvor que brota da boca das crianças e dos pequeninos é que confunde os inimigos. Dá-lhes um coração manso e humilde, Jesus, para que nós possamos te reconhecer como Senhor. E como Maria nós queremos cantar. E Maria disse: a minha alma glorifica o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende, geração em geração, sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes.
saciou de bens os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o nosso programa musical na TV Capital. Acordes para Jesus. Quero desejar a você que já está nos assistindo, rezando conosco, louvando conosco, uma tarde cheia da presença de Deus, do amor de Deus. O tema de hoje é a cura pelo louvor. Nós precisamos saber da importância do louvor na nossa vida. O que é que uma noite de louvor, uma manhã de louvor, uma canção de louvor pode realmente fazer na nossa vida, na nossa alma? É importante a gente sempre estar dizendo que o Cântico de Maria, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 56, é o cântico mais importante das Sagradas Escrituras. Esse canto foi inspirado no canto de Ana, a mãe de Samuel, que estava lá no templo, orando, pedindo a graça de gerar um filho, porque ela era estéril. E para as mulheres do Antigo Testamento, aquelas que eram estéreis eram consideradas amaldiçoadas, né? E depois dela ter passado um dia rezando no templo, o sacerdote Eli chega até ela, começa a conversar com ela. A princípio pensa que ela está bêbada, embriagada, mas ela estava derramando a alma dela diante do Senhor, né? E aí o sacerdote abençoa e diz, vai, seja feito conforme o desejo do teu coração, né? E 1 ano depois, ela apresenta Samuel, consagrando Samuel. E aí Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel, do Antigo Testamento. O Evangelho de Lucas apresenta para nós ainda outro cântico belíssimo, que é o Cântico de Zacarias, que está ainda no capítulo 1, José, de Lucas, lá a partir do versículo 67 em diante. Zacarias também reconhece o milagre na vida dele, porque Isabel, a sua esposa, era estéril também, e ele, já de idade avançada, tiveram a graça de gerar João Batista, o primo de Jesus, né? E aí nós vamos encontrar, principalmente no livro do Apocalipse de São João, muitos cânticos, porque o livro do Apocalipse é a revelação da Jerusalém celeste. E aí você que tem dificuldade, medo de ler o livro do Apocalipse, você precisa ler, estudar com esse pensamento. Não é um livro que vai te causar medo, muito pelo contrário. Vai ser um livro que vai te instruir no louvor, porque João tem toda a revelação da Jerusalém celeste, do céu, né? E aí é muito lindo quando a gente mergulha no livro do Apocalipse, porque nós vamos encontrar a verdadeira glória, majestade do Senhor, né? E vamos entender o que é que vai ser a nossa vida ao sairmos desse mundo, né? No paraíso, no céu, é só louvor, é só glória, é só alegria, não tem tristeza, só alegria, né? A ponto do apóstolo João dizer que não vai mais ter tristeza, nem angústia, porque o Senhor nosso Deus é que vai enxugar todas as nossas lágrimas, né? Nós estamos bem próximo de uma festa maravilhosa que acontece em todo o estado do Piauí, no período do carnaval, chamada de Festival do Senhor. E nós costumamos dizer que o Festival do Senhor é uma opção de um carnaval diferente. Nós participamos, ou melhor, eu, né? Eu, a Lúcia e outros irmãos de caminhada do Festival do Senhor há mais de 30 anos, né?
Nós iniciamos no Preben Norte, ainda todo mundo bem jovenzinho. Depois aconteceu no Verdão. Depois, com a queda do Verdão, foram distribuídos em 4 zonais de Teresina. Zonal Norte, Zonal Sul, Leste e Sudeste. Aqui na região Sudeste, acontecia no Júlia Nunes, né? Naquela escola, aquela sequência de colégio lá do Liceu 1. Aí, a cada ano, o Festival do Senhor foi aumentando, né? Então, nesse ano, nós vamos ter na Arquidiocese de Teresina 6 cidades, o Festival do Senhor. Dentre essas pessoas, Água Branca, Inhuma, Valença, Regeneração, Lagoa Alegre, uma bênção, né? Nós vamos ter 4 locais aqui na região Sudeste. Depois você pode entrar no Instagram da RCC Teresina para você ficar mais por dentro de todos os locais. No Zonal Sul, nós vamos ter 8 zonais, 8 locais em que você pode participar do Festival do Senhor, pertinho da sua casa, na sua paróquia. No Zonal Leste, nós vamos ter 6 locais e no Zonal Norte nós vamos ter 7. Então, a cidade de Teresina, nesse período do Carnaval, vai estar apresentando a você um carnaval diferente, o Festival do Senhor, onde nós vamos louvar, dançar, suar de forma diferente. Quando terminar o festival, nós não vamos estar nem angustiados, nem tristes, nem ressacados, mas vamos estar cheios da graça de Deus. Embriagados do Espírito Santo, né? E como católicos, nós temos a graça de louvar a Deus em todos os ritmos, né? No forró, na swingueira, na louvadeira, na música pop, no reggae, etc., né? Porque é uma festa diferente. Eu costumo dizer, o Festival do Senhor é uma opção de carnaval diferente. Mas aí também você é livre para ir para o retiro do EJC, que acontece em quase todas as paróquias de Teresina, né? Então, é importante nós estarmos em adoração, em louvor, nesse tempo, porque é um tempo também em que o mundo é despertado para muitas folias, muitas bebidas, né? E aí já estão proclamando, advertindo a nós brasileiros em relação a um vírus que já está circulando no país, né? E ele gosta de aglomeração. É parecido com o vírus da Covid, que começa com a gripe, depois febre, mas depois provoca coisas maiores. Então é importante também a sua imunidade estar bem fortalecida. Você que vai para o carnaval sendo um folião, porque é sua opção e você é livre. Deus te dá o livre-arbítrio. Mas é importante saber disso, né? E aí, quando a gente fala de vírus, irmãos que aqui estão, quando a gente estuda os vírus da gripe, são 211 tipos diferentes. Por isso que cada gripe que a gente tem manifestações diferentes, né? Às vezes é uma gripe mais fraca, outra vez uma gripe mais forte. Mas a gente também tem percebido que depois da Covid, né, as gripes não estão durando só 7 dias. Às vezes é 15 dias, 21 dias, 30 dias. E aí o organismo da gente parece que ficou mais fraco, né? Ou então o número de vírus aumentaram, né? Mas é importante saber e se cuidar, né? E no Festival do Senhor, nós não vamos ter uma aglomeração de 1000 pessoas suando, louvando, né? Geralmente acontece nos pátios das escolas, em ginásios ou nas igrejas, porque graças a Deus os padres estão abrindo as portas da igreja para a realização do Festival do Senhor. E no Festival do Senhor, nós temos momentos de adoração ao Santíssimo, de pregação, de louvor, de teatro, missa, testemunhos. E o bom é que essa alegria é para todos. É para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, mas também para os idosos. E aí quem
faz a experiência de participar do Festival do Senhor, comigo foi assim. Eu não quero nem saber dos carnavais que o mundo apresenta, porque não tem ressaca depois do Festival do Senhor. Mas aí, como nós precisamos também falar do louvor, nós precisamos entender que o verdadeiro louvor, ele brota primeiro do coração, né? Os primeiros acordes para Deus, para Jesus, também brota do coração. É muito comum o autor de uma canção estar em oração, está dedilhando um violão, um instrumento, num momento de intimidade com Deus, com a natureza, e a música vai fluindo, né? Mas aí começa no coração, porque o verdadeiro louvor brota do coração. Depois que o coração se enche de gratidão, de paz, de alegria no Espírito Santo, aí ele é exterminado pelas nossas palavras. Então, a importância de louvar a Deus com as nossas palavras. Que fruto nós podemos perguntar ou partilhar quando nós louvamos a Deus com palavras? Vocês vão concordar comigo, né? Quando a gente louva com palavras, ouvindo a nossa voz, quando a gente canta com a nossa voz, mesmo não tendo muito dom de cantar, mas a gente sente uma libertação. Geralmente quem louva com palavras, quem canta ouvindo a sua voz, começa a chorar de forma espontânea. Ali a cura do coração pelo louvor. Vai tirando um sentimento de angústia, de opressão, de tristeza, de ansiedade, de medo, e aí a gente vai se sentindo forte, corajoso, porque a coragem, eu gosto sempre de dizer, é a força que brota do coração. E um coração que louva, uma alma que engrandece, que reconhece que Deus é Deus, faz com que Deus esteja mais pertinho dessa alma. Eu costumo dizer que o louvor atrai a presença de Deus para perto de nós. E a murmuração afasta, né? Então nós precisamos ter louvor nos lábios, ter louvor no coração todos os dias. Eu confesso que na minha oração pessoal diária, eu louvo muito mais do que peço, porque Deus tem me dado muito mais do que eu mereço. E a gente precisa ter um coração cheio de gratidão, reconhecendo a realeza, a grandeza, a onipotência, a onipresença, a onisciência desse Deus que nos ama, desse Deus que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. E no grupo de oração, nós temos a graça de louvar a Deus dançando, batendo palma, levantando os braços, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós somos criados para o louvor. Vamos cantar o Salmo 8 aí, José. Ó Javé, Senhor nosso, quão grande é o seu nome. Essa música de louvor é a música de um cantor católico, Johnny, morava em Brasília na época, eu não sei se ele ainda mora em Brasília. Nós tivemos a graça de cantar com ele 2 shows. Nessa época, eu coordenava o grupo de oração Turíbulo do Senhor, aqui na paróquia de Santa Terezinha, e o Ministério de Música teve a graça de cantar com ele um show no Atlantic City, num congresso estadual, mas também num congresso na cidade de Barra, se eu não me engano, no SEGM, né? E foi uma grande bênção. Ele esteve aqui conosco na comunidade Santo Inácio de Loyola, um homem muito simples, muito ungido, muito de Deus. E ele partilhava naquele tempo que essa música ele ia concorrer num congresso de música lá na África, né? Por isso que é um estilo assim bem africano, animado, que levanta mesmo os caídos e ergue os abatidos, né? E quantas vezes a gente chega na igreja cansado, né? E Dor começa de cabeça, a louvar, doendo nas costas, começa a louvar, e a começa cura a pular, acontece, né? e vai embora bem, né? Porque a gente experimenta o poder do louvor, não só no coração, na boca, mas nos braços, no corpo inteiro. Vamos lá? Ó Javé, Senhor nosso, quão grande é o seu nome. Se você for pegar o livro dos Salmos, é o Salmo número 8.
Ó Javé, Senhor nosso, quão grande é seu nome em toda a terra, aleluia. Ó Javé, Senhor nosso, quão grande é seu nome em toda a terra, aleluia. A coreografia é assim, ó. Xalalalala, aleluia. Outra vez. Xalalalala, xalalalala, aleluia. Quando eu olho pro céu, quando eu olho pro céu, pra lua e as estrelas, pergunto quem é o homem, aleluia. Vocês? Quando eu olho pro céu, a lua e as estrelas, pergunto quem é o homem, aleluia. E aí todo mundo? Xalalalala, xalalalala, aleluia. Xalalalala, aleluia. Da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, suscita fortaleza, aleluia. Da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, suscita fortaleza, aleluia. Xalalalala, aleluia. Xalalalala, xalalalala, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, amém. Bendito seja Deus. Enquanto nós cantávamos essa canção, eu lembrava de uma passagem bíblica que está lá no livro de Daniel, né? Daniel capítulo 3. Aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha, né? E não tiveram nenhum medo. O que que eles fizeram? Passaram o tempo todo louvando, né? Louvavam com palavras, louvavam com cânticos, os cânticos da época, né? E aí quem estava lá observando aquela fornalha percebeu uma figura, um personagem diferente, vestido de branco no meio deles, né? E aí depois de um determinado tempo, o rei manda ver como era que estavam os jovens. Pensava que eles estavam assados, né? No entanto, eles estavam intactos, vivos, né? Esses 3 jovens é um exemplo de santidade, de louvor e de oração para nós, para vocês que ainda estão na jovialidade da idade, né? Esses 3 jovens depois tiveram uma grande ascensão na Bíblia, né? Na sua história. Mas é importante saber também que antes desse acontecimento, eles vivenciaram o jejum de Daniel, né? E a palavra de Deus diz que eles jejuaram 21 dias. Então eles estavam fortalecidos, preparados para aquela provação. Para quem nunca fez o jejum de Daniel, começa com 3 dias. O jejum de Daniel é bíblico, faz bem para o organismo, porque limpa as impurezas que estão dentro do nosso organismo. E aí todo jejum deve ser acompanhado da oração. E o jejum fortalece a nossa vida espiritual e aumenta em nós o desejo de louvar a Deus intensamente, né? Então o jejum de Daniel é um jejum que se faz à base de frutas, legumes, verduras. Não se come nem ovo, nem peixe, nem sardinha, nem frango, nem carne, nenhum tipo de carne.
não se toma refrigerante, nem cajuína, nem vinho e nem cerveja. Só se toma água e suco. Você pode comer massas, como por exemplo, macarrão, cereais, arroz, feijão, verduras e frutas. Quem nunca fez, precisa fazer. Se você já fez 3 dias, faça 10. Porque lá também tem uma orientação de 10 dias. Depois que eles fizeram 10 dias, eles fizeram 21 dias. E o bom é que depois desse jejum, vem um oráculo. Deus dá uma resposta. Deus fala conosco. Então, esses jovens, antes de serem provados nessa fornalha, eles fizeram o jejum de Daniel. Nós também precisamos estar no louvor, no jejum e na oração para vencermos as provas que a vida vai nos apresentando. Vocês querem falar alguma coisa? Não, eu estou aqui lembrando dessa música que a gente cantou, Te Louvo em Verdade, né? Porque essa música parece comigo, todo mundo diz. A não sei quantos anos atrás o Afonso já dizia que ela parecia comigo, e hoje as pessoas ainda dizem isso, né? Aí eu fiquei pensando assim, quando diz... Mesmo que me falte as palavras? Não, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti. Sim. E isso é uma verdade muito grande, porque às vezes a gente passa por tantas tribulações que mesmo que você esteja rodeado de pessoas, né? Mas naquele momento você tem só a Deus, somente a Ele. Às vezes a gente está no meio de uma multidão, né? Mas você está se sentindo só, você está se sentindo triste. Então, só Ele é a sua herança naquele momento ali. Isso é uma verdade muito grande. E às vezes também, nesses momentos difíceis, mesmo na tribulação, mesmo na tempestade, é preciso louvar a Deus. Louvar. Porque quando você louva, tudo acontece. A libertação, a transformação. Quando a gente reclama, a gente caminha de ré, caminha para trás. Justamente. Né? Mas quando a gente louva, a gente caminha para frente, caminha para frente. E a verdade é que, às vezes, no momento difícil de tribulação, parece que Deus está esperando você louvar. Quanto mais... na hora, se você reclamar, é pior. E na hora que você louva, a libertação acontece, né? Então, essa música é muito linda, essa música. É uma verdade muito grande na vida da gente. E a gente tem que fazer essa experiência do louvor diário. Diário. Fazer 10 minutos de louvor, 15 minutos de louvor. Louvar em palavras. Você que tem o dom da oração em línguas, vai reciclando oração em palavras, oração em línguas. E depois você vai experimentar a presença de Deus de forma poderosa. Tanto é que quando a gente está dando formação no aprofundamento de dons, a gente fala do ciclo carismático. E o que acompanha o ciclo carismático? O louvor em palavras, a canção, que nos remete à oração, geralmente do Espírito Santo, uma canção que todos que ali estão orando conheçam, a oração em línguas e a escuta. Isso aqui é o ciclo carismático, que pode acontecer na nossa oração pessoal e principalmente na oração comunitária. Enquanto a Lúcia falava, também as palavras bíblicas vão fluindo aqui na minha cabeça. Lembrava também lá do Evangelho de Mateus, onde Jesus louva o Pai, porque ele tinha revelado as grandes coisas e o reino de Deus, não para os grandes, os sábios entendidos, mas para os pequeninos. Ele diz: eu te louvo, ó Pai, te bendigo, porque revelaste as coisas não aos sábios, mas aos pequeninos. Então, só louva quem realmente se faz pequeno diante de Deus. Só dobra o joelho quem reconhece que Deus é Deus. E o bom é que quando nós nos ajoelhamos como uma forma de humilhação, de pequenez, Deus sempre nos eleva, né? E o louvor brota de um coração humilde. Nossa Senhora é exemplo de humildade depois de Jesus. Por quê? Porque ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela não diz: eis aqui a rainha, né? Porque ela podia ter muito bem pensado assim, né? Não, agora eu estou grávida de Jesus, por obra do Espírito Santo, então agora eu sou
rainha, eu vou me sentar aqui na cadeira e vocês vão me servir. Ela fez ao contrário, ela foi servir a prima dela, que estava grávida, com 6 meses, era de idade avançada. No entanto, ela se colocou como uma serva. Por isso que eu gosto daquela meditação cantada nos Mistérios Gloriosos, do Padre Joãozinho, que ele vai dizer assim: no quinto mistério, bota um ré aí. No quinto mistério, coroada é Maria, e foi serva, e por isso é rainha. Então, primeiro ela foi serva, depois ela se tornou rainha. Quando nós vamos mandando investimento para o céu diariamente, pelo louvor, pela oração, Deus vai olhando de forma diferente para nós, né? Eu costumo dizer, se você não está investindo a sua vida espiritual nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, Deus não vai te chamar para missão nenhuma, porque você não está trabalhando, né? Então, a nossa missão começa na oração. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, é muito claro. Depois que Jesus desce do monte, que ele tinha passado a noite em oração, ele escolheu aqueles que ele quis, mas a palavra diz claramente, ele escolheu aqueles que ele quis para ficar primeiro com ele. Então, antes de fazer qualquer coisa na igreja, de cantar, de tocar, de pregar, de coordenar, de estar em alguma pastoral, grupo, serviço, a primeira coisa que o Senhor nos chama é para adorar, é para orar. Porque na oração Deus vai trabalhando, Deus vai nos curando, Deus vai colocando no nosso coração uma necessidade urgente de oração diária. E aí nós vamos entender que a oração é alimento. Sem a oração nós não vamos para lugar nenhum. E o louvor é aquilo que nos motiva. Você pode estar cabisbaixo, preocupado, triste. Você começa a cantar, as coisas mudam. Você começa a louvar com palavras, parece assim que é tirado uma escama dos seus olhos, né? É verdade, Antônio José. Você falando aí do louvor, né? Que Sim. A gente tem que louvar nos momentos difíceis. Aí eu veio uma lembrança que no dia 23 de agosto, nós Sim. fomos para a igreja adorar o Senhor. E quando eu cheguei, eu fui limpar a casa. E limpando 23 de a agosto casa do ano passado, do ano né? passado, de 2025. Tu quer ficar em pé um pouquinho para tu mostrar aí o milagre no teu braço? Aí eu Aqui não foi planejado, ela foi sentindo aqui, foi. né? Aí eu Aqui. fui lavando a Mais casa, um pouquinho. escorreguei, caí, quebrei meu braço. 23 de agosto de Dia 2025. 25. E que o osso ficou triturado, assim, não tem? Triturado. Quando eu cheguei no médico, ele falou: você vai ter que fazer uma cirurgia. Imediata. Isso eu estava boazinha, né? E vinha de uma adoração. E aí eu comecei a louvar ao Senhor, porque em nenhum momento eu reclamei. E hoje eu não tenho mais 15 anos, né? E o médico foi bem sincero comigo. Fica mais difícil, de colar, mas com 2 meses foi colado o meu osso. Hoje tenho platina, 6 parafusos e tem outra coisa que eu não sei dizer o nome. Uhum. E hoje retornei ao trabalho depois de 4 meses. E né? O doutor ficou assim impressionado, porque ele disse que com a gravidade eu não era para me mexer os dedos. Né? Mas o Senhor fez esse milagre e eu creio que foi através de oração e louvor. E do louvor, né? Então você quer experimentar milagre? Coloca louvor nos lábios, coloca louvor no coração. Para de reclamar. Quanto mais a gente reclama, mais as coisas ficam difíceis. Porque a verdade é essa. Cada dia a vida vai trazendo um desafio para a gente. E se a gente não olha com a visão de Deus, a gente vai achar que tudo vai ser muito difícil na nossa vida, né? E quando a gente louva, quando a gente coloca o coração em Deus e reconhece que Deus é Deus, porque o louvor é o reconhecimento da grandeza de Deus, do poder de Deus, da onisciência de Deus. Por que Deus é onisciente?
porque Ele conhece tudo, Ele conhece os corações, Ele sabe da minha história, da sua história, daquilo que você viveu. Ele tem a onisciência divina. E o Salmo 138 vai nos mostrar de forma bem clara que Ele é onisciente. Ele sabe o que eu penso, o que eu deixo de pensar. Ele sabe o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? E Ele está sempre comigo. O louvor também vai nos levar a reconhecer que Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder no céu, tem todo o poder na terra, nos infernos. Mas também nós vamos compreender que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele vê tudo. O olho de Deus é biônico, viu? E o ouvido também, né? Então, Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. E quando nós louvamos a Deus com as qualidades que Ele é, né? A gente lembra que Deus é bom, Deus é fiel, misericordioso, justo, santo, e assim vai. A Bíblia está cheia das qualidades de Deus. Quando a gente louva a Jesus, nós vamos, de acordo com as Sagradas Escrituras, louvar que Ele é o príncipe da paz, a árvore da vida, a videira verdadeira, o Deus Emanuel, o conselheiro admirável, o filho de Maria, o filho de Deus vivo, né? É o príncipe da paz, como eu já disse, o leão da tribo de Judá, o princípio de todas as coisas, o alfa e o ômega, a videira verdadeira, o bom pastor, o pão vivo descido do céu. Então, no louvor, você precisa dar qualidades para cada pessoa da Santíssima Trindade, como eu motivava logo no início. E aí, quando você louva a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, você pode louvar: Senhor, Espírito Santo, eu te louvo porque geraste Jesus no ventre de Maria. Eu te louvo porque estavas pairando sobre as águas na criação. E quando a gente orava antes de começar o programa, vinha muito Gênesis capítulo 1, né? A narrativa da criação. Senhor, eu te louvo porque tu és o paráclito, defensor. Eu te louvo, Espírito Santo, porque tu és a alma da igreja. Então, quanto mais nós vamos conhecendo a pessoa do Espírito Santo, mais nós vamos sendo atraídos ao louvor e à oração, né? E aí, como nós estamos falando do poder do louvor que nos cura, nós temos a graça de ir ao tabernáculo, que é o nosso Monte Tabu. Para o judeu, na cabeça deles, Deus estava no céu, então eles precisavam subir ao monte, à montanha. E aí a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, é recheada de monte. É o Monte Horebe, Monte Sinai, o Monte Tabor, já biblicamente no Novo Testamento, onde Jesus se transfigurou. Mas tem uma série de montes. E o evangelho do domingo passado falava das bem-aventuranças, né? Jesus subiu a montanha e sentou, porque era próprio dos mestres da época ensinar sentada, né? Mas é importante saber disso. Eles iam à montanha, ao alto, porque Deus estava lá. E onde é a nossa montanha hoje? É na Capela do Santíssimo. Eu não preciso mais subir morro para ir ao encontro de Deus, porque Deus já está perto, de forma humilde, em forma de pão vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Então, o meu Tabor é diante do Santíssimo Sacramento. E numa adoração, nós precisamos, antes de tudo, louvar, adorar, bem dizer, antes de pedir, porque Deus já sabe o que eu preciso, né? Então, se eu louvo, eu já estou reconhecendo que Deus é maior do que o meu problema. Se eu louvo, adoro, glorifico, exalto, eu já estou dizendo para a minha dificuldade que ela é menor do que o Deus. Tem até um ditado que diz assim, né? Não diga para o seu problema que o seu Deus, ou melhor, não diga para diga para o seu problema que o seu Deus é maior do que o seu problema, né? E às vezes a gente faz o contrário. A gente fica olhando para os problemas, para as dificuldades, e aí vai enfraquecendo no louvor, na fé.
Vamos cantar outra canção de louvor aí, para a gente mergulhar ainda na oração. Enquanto ele prepara a canção aqui que a gente tinha selecionado, é importante falar também que a Bíblia está recheada de cânticos no Antigo Testamento, né? É cântico de Tobias, cântico de Moisés, o cântico de Judite, muitos cânticos que nós precisamos ler, conhecer e recitar diariamente, né? Essa aí mesmo. Por quê? Porque o cântico de Maria é o mais importante, porque diz que Deus é santo, Deus é poderoso e Deus é salvador. Mas em todos os momentos de libertação que o povo de Deus experimentou da graça, eles sempre cantavam, louvavam, né? Com danças, com tamborins, com instrumentos de corda da época, né? Bem animado, porque o povo de Deus sempre foi um povo muito festeiro, muito alegre. E tem alguns países, por exemplo, lá na África, não se celebra uma missa triste, parada, é todo mundo dançando, tocando os instrumentos, atabaque, acordeon e tantos outros. É uma grande festa, né? E aí essa alegria expressiva na missa varia de cada país, de cada cultura, né? E o bom é que a liturgia vai sendo adaptada conforme cada país, cada cultura, cada realidade. Porque na liturgia, principalmente na Santa Missa, acontece o maior louvor. Mesmo que seja aquela missa daquele padre que você não gosta, aquela equipe de canto que está cantando desafinada, não importa. O importante é que o autor da nossa salvação está ali, no altar, presente, né? E é importante também reconhecer que não há outro nome, a não ser no nome de Jesus, não há outro pelo qual nós podemos ser salvos. Só em Jesus. Vamos cantar Alfa e Ômega, convido vocês a ficarem de pé, para a gente cantar, louvar, fazendo um programa diferente nessa tarde, nesse dia. Alfa, Ômega. É a primeira letra do alfabeto grego e a última letra, né? Canta conosco. E ela cantará Maria, e ela baria, Xericanda, la balá. Quando você não tiver inspiração para cantar, começa a orar em línguas. Ela canta la baria. A oração em língua não tem nada difícil, de extraordinário. É uma cantarola de louvor que nós não entendemos, mas estamos falando coisas misteriosas que só Deus entende. Declara. Princípio e fim, sim Ele é, sim Ele é, sim Ele é, Alfa, Ômega, princípio e fim, sim Ele é. sim Ele é. Ele é o lírio do vale, lírio do vale, estrela da manhã, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. lírio do vale, estrela da manhã, estrela da manhã. a Ele a glória, a Ele o louvor. Solta a tua voz, ergue os braços pro alto. A Ele a glória, a Ele o louvor, O domínio, a Ele o domínio.
Senhor. Ele é o Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele o louvor. O domínio. A Ele o domínio. Ele é. Ele é. Sustenta o violão aí, José. O Senhor coloca no meu coração agora aquela passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde é apresentado Paulo e os seus companheiros de missão presos, porque eles estavam pregando o Evangelho, está confirmando, né? Lembrou também. E aí eles foram açoitados, presos, mas eles não lamentaram nem choraram, eles louvaram e começaram a louvar na madrugada. E a palavra vai dizer que as correntes que estavam nos pés deles se quebraram, as portas da prisão se abriram, porque é isso que o louvor faz. O louvor nos liberta de aprisionamento, de opressão, de medo, de paralisia, de tristeza, e vai abrindo as portas para a graça de Deus acontecer, né? E aí o carcereiro fica assustado, sem saber o que estava acontecendo, né? E com medo também deles irem embora e sobrar para ele, né? Ele ia pegar a taca também, porque tinha deixado os presos fugirem. E no entanto, apavorado, ele pergunta o que eles tinham que fazer, né? Ele pergunta para Paulo e Silas o que eles tinham que fazer. E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quando nós louvamos a Deus, nós experimentamos na nossa alma, na nossa mente, no nosso corpo, uma profunda libertação. Por quê? Porque Deus quer nos usar como instrumento de libertação na nossa casa. Nós precisamos testemunhar essa libertação pelo louvor, para que a nossa família também seja livre de toda prisão, né? Prisão espiritual, prisão física, prisão emocional, tudo aquilo que nos prende. E aí eu convido você a louvar a Deus agora pelos seus problemas. Você que acha que tem problema maior do que todo mundo, faz uma visita nos hospitais para você ver que você nem problema não tem. Faz uma visita a um doente em casa, acamado. Faz uma visita numa favela, numa vila. E aí você vai agradecer pela alimentação que está lá na sua casa, que antes você só reclamava. Porque você vai ver que lá naquela casa que você visitou, não tem nada para comer. Louva a Deus. Senhor, nós queremos te louvar pela sua providência. Nós queremos te louvar pelos nossos compromissos mensais. Vai louvando. Louva a Deus pelo talão de água, de luz, de internet que você precisa pagar todo mês fielmente, senão você vai ter a água, a luz, a internet cortada. Eu te louvo, Senhor, pelo dinheiro das compras do supermercado. Eu te louvo, Senhor, pela compra do pão diário para o café, para o lanche. A compra do alimento, seja quinzenal, mensal, semanal. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és o Deus providente. Eu te louvo, Senhor, pelo programa Acordes para Jesus. Eu te louvo, Senhor, por cada dom, por cada talento que é revelado aqui. Bendito seja pela TV Capital, porque o Senhor tem um grande projeto para essa TV, para que ela cresça cada dia. Eu te louvo, bendigo, adoro, exalto, glorifico o Teu nome, Senhor, pela Sua santidade. Bendito seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos fortalece pela oração de louvor, pelo cântico de louvor. Bendito seja, Senhor, pelos patriarcas, pelos profetas. Bendito seja, Senhor, pelos reis que se dobraram diante da Tua presença.
que houve-se o júbilo de todos os povos, e os reis se dobraram ao Senhor. Houve-se o brado de vitória, porque o dia do Senhor chegou. E nós queremos te louvar, Jesus, porque tu és o nosso general. Nós queremos te bendizer, porque nós estamos na tua barca, que é a igreja, tentando a cada dia pescar almas para o teu reino. Nós queremos render graças a ti, ó Deus, porque o Senhor nos enche de louvor e de gratidão. Engrandecido seja, Senhor, adorado seja, louvado seja, Senhor. Uria la candala mariere candala maria la maria la. Toca o coração de cada pessoa que vai nos assistir, Senhor, para que faça diariamente a experiência do louvor, para que as portas para o perdão se abram, para que as portas para o emprego se abram, as portas para o relacionamento se abram, o namoro, o noivado, o casamento, conforme a tua vontade. Toca os corações, Senhor, para que pela experiência do louvor experimentem cura interior, libertação espiritual, de maldição, de opressão. Shiria la candala maria candala maria la maria la maria la maria candala la maria. Abraça-nos, ó Deus, com teu abraço de Pai. Reconhecemos que somos filhos pródigos, necessitados da tua presença, da tua misericórdia. Shiria la canta la maria la maria la maria la maria la maria la maria la maria. Faz de cada um de nós pessoas de louvor, Senhor. Coloca gratidão na nossa boca, na nossa alma, no nosso coração. Que nós te sejamos gratos por tudo, Senhor. Que nós saibamos agradecer as pessoas que caminham conosco, que convivem conosco, que nos servem, que nos dirigem, que nos governam, que colaboram para a nossa vida de santidade. Shiria la canta la Maria, la Maria, la Maria, la. Eu te louvo, Senhor, por esse projeto Acordes para Jesus. Eu te louvo, Senhor, pelo nosso projeto social, que já está nascendo, com aulas de música, violão, teclado. Eu te louvo, Senhor, pelo nosso projeto social, com alfabetização de jovens e adultos. O nosso projeto social com atendimento médico, atendimento psicológico. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pelo nosso projeto com atividades físicas. Eu te louvo, Senhor, pelo projeto Anjos da Guarda com as crianças. Bendito seja, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Shiria la canta la Maria, canta la Maria. Surya la canta la Maria. Shanda la Maria, la Maria, la Maria, la Maria. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos seu nome ressoa. Não te chamou como um servo qualquer. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho, filho seu. Te capacitou, toda a força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus
regressando está. Vitória, canta com unção tua vida, celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, vitória, canta com unção tua vida. Crê, o tempo é curto. Crê, o tempo é curto e não dá pra esperar. Tu não vês o tentador só pra te enganar, Dizendo que tens mil motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória do Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida, celebra a vitória do Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Essa música não estava programada, né, José? O Espírito Santo suscitou e saiu, né? O Senhor colocar no meu coração, para mim, para você principalmente, que está passando situações difíceis. Você sabe qual é. Ao invés de você pedir por essa situação que você está vivendo, você vai louvar. Faz a experiência de louvar 7 dias. Só louvar. Não peça, só louva. É o emprego que você está precisando? Louva a Deus. Na certeza de que você já recebeu. É o seu marido que bebe? Louva a Deus por ele. É o seu filho que está dando trabalho? Louva. É perseguição no emprego? Louva. É a missão que está difícil de ser realizada? Louva. Oração de louvor. Depois você vai testemunhar na sua casa, no grupo de oração. Você pode até testemunhar para nós também. Você vai assistir depois. Você vai compartilhar, colocar o seu comentário. A graça recebida pelo louvor. Gratidão a Deus, a vocês que estão aqui. Gratidão a você que nos assiste. Gratidão ao nosso irmão Cadu. Gratidão a você que colabora com a sua oração, com o seu financeiro, para que esse programa esteja de pé. Gratidão, gratidão e gratidão. Essa é a palavra para essa semana. Agradecer, né? Tem um ditado que diz: gentileza gera gentileza, e gratidão gera muito mais ainda. Gratidão. Uma semana repleta, cheia do amor de Deus, com o coração cheio de gratidão, reconhecendo que é Ele que nos escolhe, Ele que nos elege. E quem louva, fica de pé, não cai. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Celebra a vitória. Celebra